irmãos, boa noite. Vamos entrar, vamos nos assentar, vamos iniciar o culto. Que a graça de Deus sobre nós nessa noite. Agradecendo pelo dia. É pedir Samuel que faça o prelúdio enquanto os irmãos orem de maneira silenciosa, pastor Escovada. Orem por mim, orem por todos nós. Orem pelas nossas famílias, pelo culto. Orem agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Samuel. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Estamos aqui reunidos em volta da Tua palavra, Senhor. Este dia de Cristo, o dia de Cristo ressurreto, o Senhor das nossas vidas, o Senhor do descanso, aquele que ainda tem um repouso e um descanso para o povo de Deus, que é Cristo Jesus. Nós, Senhor, nesta hora estamos aqui nele, Senhor, para bendizer ao Teu nome. Nesta hora nós queremos ser encontrados em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Não tendo de fato justiça própria, porque não temos, Senhor, mas queremos nos encontrar diante da Tua presença com a justiça de Cristo, Senhor, com a perfeição de Cristo, Pai. Porque somente estando nele, Senhor, é que temos acesso confiado à Tua presença. Amém. Porque foi Ele quem de fato satisfez a Tua vontade perfeita, santa, justa e boa. Foi Ele quem de fato, Senhor, obedeceu e sofreu como maldito do nosso lugar, para que o Senhor reconciliasse as nossas vidas com o Senhor, Pai, a fim de que nele Tu fosses o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Te agradecemos pela manhã onde estivemos juntos, Pai. Te agradecemos pelo alimento, pelas provisões, ó Deus, nas nossas famílias, nas nossas casas. Te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, que revela a Tua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Amém. Queremos Te agradecer mais uma vez nesta noite. E pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, queremos pedir, Senhor, que Tu nos dê corações em paz nessa noite para bendizer o Teu nome, Pai. Amém. Tu traga, Senhor, todo pensamento cativo à Tua palavra, Senhor Deus, e pacifica as nossas almas, acalme, aquiete os nossos corações, para que a nossa devoção a Ti, Senhor, seja em espírito e em verdade, ó Deus, e que de fato o Teu povo nessa noite, Senhor, em Cristo, possa ofertar ao Senhor um culto verdadeiro, Senhor, um culto espiritual, um culto, Senhor, pautado pela verdade do Senhor, e que o Senhor receba a nossa adoração como oferta suave diante da Tua presença. Que o Senhor receba, ó Deus, o nosso culto, Senhor, como um cheiro suave a Ti, Pai. Amém. Que o Senhor comunique a Tua palavra aos nossos corações e nos faça entender o Teu Evangelho, Senhor, que transforma as nossas vidas, que transforma os nossos corações, que molda o nosso caráter, Senhor, nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, Te pedir nessa noite, Pai,
que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, que Tu nos dê graça para ouvi-la, me dê graça para pregá-la. Que o Senhor nos dê fervor para louvar o Teu nome. Que o Senhor abençoe as crianças que estarão ali, ó Deus, ouvindo também, aprendendo com a Tua palavra. E que no tempo do Senhor, ó Deus, eles possam nascer, dar frutos para a vida eterna, Senhor. É o que nós em Cristo te suplicamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos de pé, HCC 135. HCC 60. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Jubilosos e contentes.
ouvir uma palavra de oração com Davi. Os demais se acertam. Amém. Bendizemos, Senhor, porque Cristo morreu no lugar de pecadores rebeldes, que só merecem a tua ira, que só merecem o teu justo juízo. Mas Cristo quis morrer lá na cruz, Senhor, em lugar de pecadores como nós. Ali, ó Deus, o teu povo foi substituído. Ali o teu povo foi poupado, ó Deus, porque Cristo sofreu toda a ira de Deus sobre si. Ali a tua lei, ó Deus, foi satisfeita. A tua santidade, ó Deus, foi satisfeita plenamente. O teu nome foi glorificado, ó Deus, sobre toda a terra e céu, Senhor. Ó Deus, o dia do Calvário foi um dia de glória para o teu nome. Um dia, ó Deus, que a tua santidade, ó Deus, foi confirmada, ó Deus, sobre todos os céus e terra. E o teu povo, ó Deus, foi readquirido como um forte, com braço forte. E o Senhor, Deus, desenraizou o teu povo do mundo de pecado, do reino das trevas, e o transportou para o reino do Filho do seu amor. E nisso a tua igreja te bendiz nessa noite. É por causa disso que tem um povo hoje lavado e redimido no teu sangue, ó Deus, que te glorifica, que te bendiz, que te obedece, que te ama, que te serve, ó Deus, e que te anuncia entre os povos estes tão grandes feitos, estas maravilhas do Evangelho e esta tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, por mais que não a entendamos, por mais, ó Deus bendito, que muitas das vezes, ó Deus, não venhamos compreendê-la, mas muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor com que nos amaste. Deus, te louvamos por tudo isso e queremos nesta noite também te pedir que o Senhor nos dê graça para que não venhamos banalizar a graça, para que não venhamos banalizar o sacrifício de Cristo, mas que a cada dia mais, ó Deus, venhamos viver, ó Deus bendito, este sacrifício de forma significativa, ó Deus bendito, para nós, para a tua igreja e onde quer que o Senhor nos envie, Senhor. Nesta noite, ó Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque há neste grande sacrifício perdão para os nossos pecados no passado, perdão para os nossos pecados no presente e perdão para os nossos pecados no futuro, porque este sacrifício é perfeito, Senhor. O teu sacrifício é cabal, é pleno, e ele pode, Senhor, nos perdoar de todos os nossos pecados. Este sacrifício, o sangue de Cristo Jesus, nos purifica de todo o pecado, lava a nossa consciência de toda a má consciência de obras mortas, ó Deus, e nos põe diante de Ti, para te bendizer com os corações pacificados e seguros, ó Deus, nesta tão grande salvação. Queremos, ó Deus, pedir a Tua graça, ó Deus, sobre essa igreja aqui neste lugar, que a cada dia, Deus, o Senhor nos faça entender o Teu Evangelho, que a cada dia o Senhor nos faça viver este Evangelho, Senhor, e viver este Evangelho glorificando o Teu nome, viver este Evangelho amando-nos uns aos outros em Cristo Jesus, viver este Evangelho levando este Evangelho a outros, ó Deus, que precisam ouvir este Evangelho, Senhor. Que o Senhor dê esta graça a esta igreja, de ser uma igreja fundamentada na verdade do Evangelho, de ser uma igreja de santidade, uma igreja que vive essa verdade, Deus, uma igreja que não negocia o Evangelho por nada, uma igreja, bendito, que não barateia a Tua graça, Senhor. Dá esta graça a esta igreja. Deus, aviva esta igreja pela Tua palavra, pela pregação da Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra. Amém. Aviva cada família aqui, Senhor, que sejam famílias, ó Deus bendito, reunidas em volta do Teu Evangelho, Senhor, que em cada coração, Deus bendito, haja, e o Teu Espírito Santo venha agir em cada coração, que venha haver, Senhor Cristo, alegria, um espírito voluntário, regozijo de servir e estar na Tua presença, que haja entrega, Deus bendito, voluntária de tudo quanto nós temos, que somos, ó Deus bendito, a Ti, Senhor. Que o Senhor assim faça em nossas vidas, que possamos viver para o Senhor, nos deleitarmos somente em Ti, nos apegarmos somente em Ti, ó Deus bendito, como o nosso maior bem, Senhor, e em mais nada, Senhor. Oh Deus, que o Senhor arranque dos nossos corações toda ansiedade, toda preocupação, toda inquietação, Deus bendito, que o Senhor pacifique os nossos corações e que o Teu Evangelho traga perfeita paz. Que nós jamais percamos a esperança de que em breve o Senhor vem buscar a Tua igreja, de que o Senhor vem levar o Teu povo para a glória, de que em breve estaremos livres do pecado para nunca mais pecar, de que em breve estaremos livres, ó Deus bendito, das doenças, das dores, dos pesares, das perseguições e da morte.
e de que neste dia, Senhor, a tua igreja vai triunfar juntamente com Jesus Cristo. Essa é a grande esperança, Senhor, que ela possa alimentar a nossa caminhada. E por fim, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe a igreja na Coreia, os nossos irmãos que aí estão presos, Senhor, naquelas masmorras, naqueles campos de concentração, Senhor. E eles estão ali porque são fiéis ao Evangelho. Estão ali, Senhor, porque glorificam o Teu nome e não negam o Teu nome, Senhor. Porque eles foram alcançados por este Evangelho. O Senhor cativou o coração deles e eles estão firmes em Ti, Senhor. Mas eles estão sofrendo, Senhor. Eles estão morrendo por causa da Tua palavra. Estão sendo separados de suas famílias. Estão sendo espancados. Estão passando maus tratos, Senhor. Mas que o Senhor seja glorificado na vida de cada um deles. Que o Senhor dê a eles esperança para que eles não neguem, Senhor, a Tua palavra, não neguem o Teu nome. Deus abençoe a igreja perseguida na Coreia. Abençoe a igreja perseguida no meio dos muçulmanos, Senhor. Abençoe a igreja perseguida na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela. Abençoe a Tua igreja perseguida, Senhor Jesus Cristo, na China. Tem misericórdia, Senhor. É o que nós rogamos nesta noite. Agradecidos por este privilégio que temos aqui de louvar o Teu nome. Agradecidos por esta paz que temos, Senhor, de poder cultuar o Teu nome com portas abertas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos de pé, 2 Samuel, capítulo 2. Segundo Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. 2 Samuel capítulo 2. Vamos lá. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhes o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei esse bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Gisrael, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Na idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam esses do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se.
Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, e meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Então estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Azael? Respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhes a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer: desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amar, que está junto de Giar, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Amém, irmãos. Vamos de pé ainda, louvarmos a Deus com o hino 181. Jesus nos guia.
junto a Ti, meus irmãos. Vamos cantar o hino junto a Ti. Quero andar contigo sempre. 373. 373, junto a Ti. Vamos ouvir em casa, né? Fazer sua palavra de oração. Pai, Deus misericórdia, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus que viva, mais uma vez, diante da tua santidade, nós estamos, Pai. Amém. Prestando culto a Ti, pedindo de receber toda a nossa vida, nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua mercê. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, é muito mais do que merece. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada aspecto das nossas vidas. Que o Senhor guardou por mais essa semana. O Senhor tem guardado por mais este mês, mais este ano. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Pelo pão de cada dia. Amém. Emprego, pelo trabalho. Amém. Pelas nossas famílias, pela saúde, pela paz. Enfim, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Tem nos sustentado na tua destra. Tem nos dado, Senhor amado, além de Cristo Jesus, para trilharmos o caminho da vida. Ainda que passemos por lutas e dificuldades, o Senhor tem estado conosco. Verdade. Muito obrigado, Senhor, porque por esta igreja que o Senhor levantou. Amém. Muito obrigado por cada membro aqui, pelo pastor, pela sua família. Amém. Por cada homem, cada mulher, cada criança que aqui se reúne. Amém. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Te agradeço pela vida dos visitantes que aqui estão também. Amém. Senhor, dê graça a eles. Derrame graça sobre o coração deles. Sim, sim. Que eles saiam daqui cheios da tua palavra, Cristo Jesus.
Amém. Pai, queremos te pedir neste momento que o Senhor seja conosco. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração. Amém, Deus. A tua palavra, para que possamos aplicá-la, Senhor, em nossa vida. E acima de tudo, que possamos vivê-la, Deus, no nosso dia a dia, em nossa casa, nosso trabalho, onde quer que estejamos. Ajuda-nos a aplicar a tua palavra aos recônditos da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida. Pai, aquelas áreas em que somos sentados, aquelas áreas que temos a tendência, Senhor, de sermos coniventes com o nosso pecado. Que o Senhor faça a luz resplandecer sobre ela. Sim. A luz da tua palavra, a luz da tua iluminação do Espírito Santo. A luz, Senhor, do sacrifício de Cristo Jesus. Amém. Que morreu por todos estes pecados também. Que nós possamos ser verdadeiramente regenerados e vivermos como tal. Justificados pela fé, Pai, e vivermos como justificados. E vivemos em santificação para Ti. Tem misericórdia de nós. Amém. Tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos a trilhar o caminho da santificação verdadeira. Ajuda essa igreja a crescer mais e mais em santificação. Amém. Ajuda-nos a crescer como pessoas, como indivíduos e também como comunhão, como igreja. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Tira de nós todo o resquício do velho homem, da idade, Senhor, em se expressar aqui e ali em nossas vidas. Sim, dá-nos paz em nossas casas, paz na igreja, paz no nosso trabalho, paz aonde estivermos. Que tenhamos a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus em nossos corações. Amém. Que possamos descansar em Ti em tudo, Senhor. Em todos os aspectos de nossa vida, Pai. Seja nas lutas e tribulações, seja na alegria indizível, Pai, de sermos salvos e chamados para trilhar o caminho do Evangelho. Amém. Senhor, faz uma grande obra nessa nação, nesse país que é tão necessitado de Ti, que tem passado por tantas lutas e dificuldades, tanta violência, tanta morte, tantos jovens se perdendo, meu Pai, para o mundo das drogas, da destruição moral, Deus, da degradação. Pai, tem misericórdia dos nossos dirigentes, aqueles a quem o Senhor constituiu, Senhor, e que tem sido verdugo sobre o povo, meu Pai, com tanta corrupção, com tanta miséria, Senhor, que nos aflige. Ó Pai, que a Tua mão santa, Deus, possa olhar por essa nação, Deus, onde o Teu Evangelho é pregado livremente, Pai, mas é tão difícil achar igrejas que ainda não se dobraram ao mundanismo, Pai, ao paganismo, e a tantas coisas, ao materialismo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Faz-nos uma igreja forte. Pai, que o Teu nome seja glorificado, não para mim, não para quem quer que seja. Não para nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, da glória. Amém. Faz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor fez em outras épocas, em outras cidades, em outros países. Amém. Um avivamento verdadeiro, um retorno à Tua palavra, de bases fortes, verdadeiras, firmes. Que a Tua igreja possa se fortalecer, se livrar de toda a capa babilônica, Senhor. De todo despojo que não convém à Tua igreja, Senhor. Amém. Que nós possamos ser santos, Pai, como o Senhor é santo. Amém. Que o Teu nome brilhe em nós, Senhor. Sim. Que a Tua graça nos alcance a cada dia. Amém. Como as crianças, Senhor amado, dessa igreja. Amém. Produz nelas um novo nascimento de acordo com a Tua vontade. Sim, sim. Como os adolescentes, Senhor, também. Levanta-os, Pai, como jovens diferentes desses jovens da atualidade, Senhor, que só pensam em atualidades. Deus, como os jovens, como os homens, como as mulheres, os casais dessa igreja, os senhores, as senhoras, todos nós, Pai. O Senhor possa nos fortalecer na Tua graça. Sim. Que a Tua palavra que é pregada, Senhor, domingo após domingo, possa cair em terra fértil, meu Pai. Amém. Produzir frutos, Senhor. Amém. Frutos dignos de arrependimento, Pai. Amém. Faz-nos enxergarmos a nós mesmos, Senhor, como necessitados da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua bondade, Pai. Senhor, faz-nos enxergar os nossos pecados e emendar os nossos caminhos. Amém. Faz-nos parar de olhar para a vida do irmão, da irmã, Senhor, e olhar para nós mesmos, para o nosso interior. Amém, Jesus. E conforme nós aprendemos hoje, Senhor, que a espiritualidade é algo a princípio interior, Senhor, e depois exterior. Que o Senhor possa efetuar essa grande obra de salvação em nossas vidas. Amém. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Sim. Livra-nos de nós mesmos, Senhor.
da nossa pecaminosidade, da nossa morosidade em fazer o que é certo, em fazer o que é correto diante de Ti. Da nossa morosidade em cumprir a Tua lei moral, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos graça, para que acima de tudo, Senhor, possamos nos alegrar no Evangelho de Cristo. Amém. E viver de fé em fé, Senhor, até que o Senhor nos chame para estar conosco. Sim. Ou ainda que o Senhor venha ainda nessa geração, levar a Tua igreja, Senhor, e transformar essa terra. É o que nós esperamos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. As crianças podem sair. Irmãos, abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Marcos capítulo 6, do verso 45 ao verso 52. Eu vou ler e peço que os irmãos ouçam atentamente a palavra de Deus. Verso 45 em diante, o texto diz assim: Marcos capítulo 6, 45 ao versículo 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Se assente, irmãos. Um Cristo que se revela em nossas crises de identidade. Um Cristo que se revela em nossas crises de identidade. O que ficou, irmãos, sem ser dito depois do milagre da multiplicação, se nós fôssemos ler novamente o texto da multiplicação, ele encerra sem dar explicações como Jesus multiplicou os pães. Mas essa explicação é esclarecida aqui agora, nesse texto que segue ao texto da multiplicação dos pães. Aquele acontecimento da multiplicação, da multidão faminta ali, ou com fome no deserto, depois de ter recebido instrução, aquela própria multidão não havia compreendido corretamente o que aconteceu com eles. Mas o mais interessante é que a incompreensão não tomou conta somente da multidão, mas os próprios discípulos que estavam ali também não estavam compreendendo nada. Não estavam entendendo aquele sinal, aquela maravilha, o que estava acontecendo ali. Eles, na verdade, não entenderam o propósito de Cristo. Quando reúne aquele povo, manda-os assentar de 50 em 50, 100 em 100,
e manda com que eles vejam o que tinham de provisão, multiplica e manda eles servirem, eles não entenderam nada. O versículo 52 confirma, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, eles não estavam compreendendo nada. Por esta razão, eles também não estão à altura da situação atual. Quando vem Cristo, gritam: é um fantasma. Eles, irmãos, não estão captando os sentidos por trás dos acontecimentos que cercam a Cristo e eles mesmos. Nos dois casos, Jesus tem se revelado de uma forma muito clara e grande a todos eles, bem como a multidão que participou da multiplicação. E a relação com todos os milagres acontecidos, multiplicação, andar sobre o mar, Cristo tem se revelado de uma maneira que ultrapassa as próprias necessidades imediatas das pessoas. Também tem sido uma manifestação da revelação de Cristo, ultrapassando fatos e momentos que cercam as nossas necessidades ou nos empurram para as necessidades. E Cristo se revela além daquilo que os próprios discípulos questionam, daquilo que a própria multidão necessita. Cristo está se revelando ao povo. Veja que o grupo no deserto não necessita de uma provisão milagrosa, não. Isso porque não estavam morrendo de fome. Não estavam morrendo de fome. A preocupação parte dos discípulos. E ainda que eles estivessem com fome, o próprio texto mostra que eles estavam dispondo de provisões normais de abastecimento. Porque os discípulos dizem: despede para que eles comprem comida, para que eles se alimentem. Então não há uma necessidade de fome extrema. Os discípulos aqui também não estão em condições extremas. Não. Eles aqui não estão acossados por uma tempestade que tentam assaltar a vida deles. Não. A ocasião aqui não é de vida e morte. Não. Eles não estavam se afogando. Também não. Eles estavam remando contra um vento que se tornou contrário à navegação. Por essa razão, a dificuldade em remar se tornou maior. Mas não havia aqui um mar furioso, não havia aqui um mar revolto, não havia aqui um mar que estava simbolizando aquilo que iria roubar a vida deles. Não. Havia uma mudança de vento, clara. Não estavam conseguindo vencê-la com dificuldade. O texto também mostra claramente. Aqui há uma ocasião, bem como na história passada, aonde Cristo vai se revelar a esses discípulos que não estão compreendendo mais nada. Há nessa história uma necessidade muito maior do que simplesmente multiplicar pães e do que simplesmente fazer com que o vento cesse. Cristo está diante de discípulos que estão profundamente confusos e perderam o seu contato com Cristo. Não estão compreendendo o que lhes acontece e não estão compreendendo aquilo que está acontecendo à sua volta. A relação dos discípulos com Cristo ou com o Evangelho não está acontecendo mais de forma harmoniosa. Não está mais. Por isso, eles precisam compreender como precisou compreender na missão, aonde foram enviados por Cristo e voltam com um relatório preciso, dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Assim como eles precisaram compreender anteriormente de que eles estavam sendo instrumentos da graça e que precisavam repousar, descansar. Os seus melhores relatos eram reflexo daquilo que Cristo estava fazendo por intermédio deles. Assim como eles precisavam compreender aquilo, eles também precisam entender, ou voltar a entender, de que a aglomeração no deserto, aquele povo que estava sentado sendo instruído, aquele povo que estava sendo alimentado por Cristo,
e que estava recebendo pão, recebendo peixes, os 12 cestos, o povo assentado, aquilo estava revelando alguma coisa, aquilo estava mostrando alguma coisa, tudo estava apontando para um passado, para uma história que eles mesmos conheciam e que estava tendo a sua aplicação perfeita no presente. Mas eles estavam assim, sem entender. Eles precisavam compreender de que por trás daquela multiplicação, daquele alimento, daquelas instruções, havia um significado mais profundo, uma realidade espiritual que nem as pessoas e nem os discípulos estavam compreendendo. Eles precisavam obter conhecimento para poder dar resposta clara de quem era Cristo, aquele que inicialmente os chamou para estar com Ele. E a pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? Que vem sendo feita ao longo do Evangelho de Marcos, também está afetando os discípulos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E várias respostas estavam sendo dadas, respostas humanas, precipitadas, sem conhecimento de quem verdadeiramente era Cristo. Mas assim como os discípulos, ou assim como a multidão que não tinha resposta para dar quem é verdadeiramente Jesus, os discípulos precisavam dar essa resposta. De modo que, mais à frente no Evangelho, o próprio Cristo chega a eles e pergunta: o que é que estão dizendo acerca de mim? E eles dizem: uns dizem que o senhor é tal, é fulano, é ciclano, é beltrano. E Jesus então pergunta: e vocês? O que dizeis que eu sou? Quais são as respostas que vocês têm dado acerca da minha pessoa? Irmãos, o texto paralelo a esse texto de Marcos está em João. E João traça ou narra detalhes mais profundos ou detalhes mais minuciosos que não encontramos em Marcos. Após a multiplicação dos pães, a própria multidão vai tomar Jesus à força para coroar o rei, fazê-lo rei. Ou seja, a intenção do povo era que Cristo assumisse o reinado em Israel. Essa era a intenção do povo. E o povo estava tomado por uma realidade nacionalista, política. Ou seja, chegou a hora de retomarmos o reino, a realidade do nosso povo, e deixarmos de ser subjugados pelo Império Romano. Chegou a hora. Agora, o povo estava equivocado acerca da missão de Cristo. Queriam coroar o rei político de Israel, retomar sua terra, seu domínio, sua independência política, financeira, pior, ter suas necessidades de pães e peixes suprida de forma milagrosa. Só viram isso. O próprio Cristo disse ao povo que o buscava em João: vós me buscais, ele diz, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pães e vos fartastes, ou vos saciastes. Sabia Jesus que eles estavam procurando para arrebatá-lo e tomá-lo como rei. E ele se retira para o monte porque não era essa a sua missão. E quando ele olha para os discípulos, os vê confusos, tal como a multidão, endurecidos, sem compreender nada do que estava acontecendo. Então a necessidade de Cristo é empurrar os discípulos para fora daquele contexto e subir ao monte para orar. No versículo 30 de João, o povo pede mais, ousadamente: nos mostra um sinal para que creiamos em Ti. Que sinal fazes Tu para que creiamos em Ti? Que operas Tu? Depois de terem visto os pães se multiplicar, depois de terem recebido a instrução,
depois de terem sido alimentados de forma milagrosa, eles estão novamente pedindo um sinal. Mas parece que não só o povo, os próprios discípulos estão com uma crise de identidade. Nada daquilo que viram ouviram, nada daquilo que estava acontecendo em volta deles, eles estavam compreendendo de forma espiritual e verdadeira. Por isso eles precisam sair urgentemente daquele contexto. Veja o verso 45. Logo a seguir compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, Cristo quer empurrar os discípulos para fora daquele contexto tentador, e ele mesmo vai despedir a multidão e vai ficar ali sozinho. O mestre precisa levá-los para o outro lado. Os discípulos estão sendo tirados dessa pressão de encarar a missão do Filho de Deus de forma diferente. Eles mesmos não estavam prontos para enfrentar aquela pressão. O termo aqui quer dizer que Jesus forçou os discípulos a embarcar, a ir para o outro lado. Ele não deixou com que ele despedisse a multidão, mas ele disse: eu mesmo vou despedir. Vão para o outro lado. Irmãos, aqui é um caso de profunda urgência. A intenção aqui da multidão é proclamar o Rei. E até mesmo aqueles a quem Jesus chamou não estavam compreendendo qual era a sua missão. Os discípulos perderam a ligação com Jesus. Eles perderam ou esqueceram sua verdadeira identidade. Eles perderam o foco, estavam entendendo errado. O propósito de Cristo estava sendo desconstruído ante a face dos discípulos. De modo que se Jesus ali, naquele contexto, perguntasse: vocês, o que dizeis que eu sou? Nós somos tal como os discípulos. Nos empolgamos ante as realizações do reino, mas ao mesmo tempo respondemos confusos quando temos que responder afirmativamente o que vem a ser o Evangelho. Somos tal como os discípulos que, empolgados por aquilo que fazemos por Cristo está agindo em nós, titubeamos ante as faces das pressões do mundo e não respondemos como a verdade nos manda responder. E caminhamos, somos tentados, nos afastamos da nossa ligação com Cristo, perdemos a essência do discipulado cristão, perdemos nossa identidade, desconhecemos o propósito da vida, morte e ressurreição de Cristo, somos endurecidos, tiramos os olhos da cruz. Agora, mas assim como eles, Cristo precisa se revelar em nossa crise de identidade. Veja como há contextos que são prejudiciais a nós. Após um milagre de multiplicação, eles estão confusos porque não compreendem nada. Os discípulos estão sendo tentados por ambições conflitantes. Algo neles não se harmonizam mais com Jesus e o Evangelho. E Cristo precisa atuar. Sua graça precisa atuar reconquistando. É como a carta de Apocalipse. Lembra-te de onde caístes e torna. Seria uma ação interventora de Cristo para tirá-los daquele contexto. Eles estão à beira de uma incompreensão profunda. Verso 52 diz: estão endurecidos. Precisamos nos cuidar neste sentido, porque corremos o perigo de estarmos em desarmonia com o Evangelho de Cristo, de sermos tomados por uma espécie de dureza, de perdermos a sensibilidade espiritual, ao ponto de não enxergarmos os valores e princípios espirituais do reino. E por trás das coisas não vemos mais a providência de Deus, a graça de Deus.
O reino não é mais a causa primeira, mas o coroamento de Jesus como um rei humano. E aí, quando acontece, nós não vemos mais a providência dos lírios do campo, no cuidado dos pardais, não vemos mais a providência agindo na circunstância que nos afasta e busca nos afastar ou nos tirar para longe de contexto de tentações. Nos tornamos insensíveis e sem visão. As coisas estão acontecendo à nossa volta e nós não estamos entendendo nada. Carecendo urgentemente de uma intervenção de Cristo sobre as nossas vidas. É como na igreja de Sardes, capítulo de Apocalipse 3, verso 18. Cristo diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado, passado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A igreja havia perdido a harmonia com Cristo e com o Evangelho, pois no verso de número 17 diz que ela batia no peito e dizia: estou rica, abastada e não preciso de mais nada. E Cristo vem a ela e diz: nem sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cega, nu. Não era mais o Evangelho, não era mais sua relação com Cristo, não era mais sua cosmovisão cristã, sua esperança cristã, seus valores morais, espirituais, suas virtudes cristãs. Não era nada disso mais, acabou. Mas uma acomodação ou uma atitude prevalecente que decorria da soberba da riqueza, que estava produzindo uma acomodação espiritual e conformações aos padrões morais do mundo. Mas o Evangelho, só o Evangelho, só a revelação da verdade ou a verdade alcançando corações para transformar, só o Evangelho, porque ele tanto liberta bem como transforma. Ele produz um autoconhecimento de Deus, mas ele também revela o conhecimento correto de quem somos e de como estamos. E ele revela a profundidade da corrupção na nossa vida, do engano em nós. Ele mostra que há muitos aspectos que estão em desarmonia com a verdade ou com o próprio Evangelho. Ele mostra o padrão santo de Deus, mostra também o que seremos. É resultado de uma intervenção da graça de Deus em nós, porque do contrário vamos nos perder. Porque a atitude dos discípulos se assemelhavam mais à multidão do que com Cristo. Agora uma pergunta: como Cristo se revela em nossas crises de identidade? Como? Ele revela quem de fato Ele é. Quem de fato Ele é. Verso de número 46. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Mas no final do verso 5 ele diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Cristo mostra a nós quem de fato Ele é, o que de fato é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que dizem vocês que eu sou? Quais são as expectativas de vocês em relação ao Evangelho? E João diz que após discorrer sobre vários pontos em João capítulo 6, aquela multidão passou a não andar mais com ele. Ele olha para os discípulos e diz: se vocês não querem ir seguir a multidão, e Pedro diz: para onde iremos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. O Evangelho é a boa notícia do Filho de Deus, irmãos.
é o cumprimento de todas as promessas de Deus em Cristo. E essa é a boa nova àqueles que estavam perdidos em trevas, assentados na região da sombra da morte. A luz raiou. O Evangelho é a notícia que fala da condição perdida do homem, mas que também diz que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo pecadores, e diz que Cristo foi feito da parte de Deus justiça, redenção, sabedoria. E o Evangelho não é a notícia de um rei que vai assumir o governo do Brasil, de Israel. O Evangelho não diz que Cristo veio assumir um governo terreno e tomar o reino de Israel e devolvê-lo de novo. Não, Cristo está se revelando aqui a esses discípulos que estão em crise ou estão sem compreender nada. Após terem caminhado um período com Cristo, após terem sido comissionados por Cristo a pregar este Evangelho, falar sobre arrependimento, ver a aplicação do Evangelho na vida das pessoas, eles estão neste ponto sem compreender o que está acontecendo à volta deles. E para isso, Cristo está de fato se mostrando quem Ele é. E a primeira revelação de que Cristo faz acerca dele é a sua humanidade. Ele foi ao monte orar, após ter despedido os seus discípulos. Ele sobe ao monte para reservar um momento com Deus, demonstrar sua necessidade de estar em comunhão com o Pai e buscar forças em Deus para vencer as pressões que as próprias multidões colocavam. Estava ali para não sair do caminho cuja revelação plena seria a cruz e não a coroa. E ele mostra a sua dependência do Pai. E quando sobe ao monte, está levando na consciência dele, sabe o quê? A incompreensão daqueles que o seguem. Ele vai interceder pela incompreensão dos discípulos. Ele sobe levando a cegueira e ignorância do povo. E sobe levando uma forte tentação e pressão em sair do caminho da cruz. E em sua humanidade, é em sua humanidade que ele será moído na cruz. É em sua humanidade que em tudo ele está sendo tentado e foi, mas sem pecado. E é nessa mesma humanidade que ele conhece as nossas fraquezas, as nossas incompreensões, as nossas crises de identidades, as nossas expectativas na vida que não se harmonizam com o Evangelho e com o Reino. E é nessa mesma humanidade que ele intervém nas nossas vidas para nos socorrer ante as tentações, porque sabe que em tudo ele foi tentado. Mas Cristo não é só um Cristo humano que veio morrer pelos nossos pecados e se identificar conosco. Ele também é um Cristo divino que anda sobre as águas e que traz a quietude para o barco das nossas vidas, traz a condição favorável para atravessarmos o mar e chegarmos ao destino que Ele quer. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Amém. Deus conosco. Ele traz a calmaria e paz que a minha e a sua vida precisam. E quando se aproxima, ele mesmo diz: sou eu. Este termo aponta para a revelação de Deus a Moisés na história de Israel. Eu sou o que serei. Diz ao povo que eu vou me revelar a eles. Ele é tanto um redentor que se compadece, bem como um redentor que intervém. E o Evangelho fala de Cristo somente. Daquele que veio assumir a nossa, ou o nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. Aquele que veio cumprir a vontade de Deus e na cruz sofrer como maldito no nosso lugar. E tudo que está acontecendo
tem um propósito de revelar a Ele. A Ele. Sabe para quê? Para que em nossas crises façamos de Cristo o fundamento de nossa vida cristã. Cristo é o fundamento da nossa vida cristã. Nada pode ser colocado como fundamento na minha e na sua vida. E o Evangelho não alimenta expectativas falsas, mas pelo contrário, ele traz a realidade plena na revelação de Jesus Cristo. E nada na nossa vida pode trazer desarmonia com aquele que se tornou Senhor e Salvador das nossas vidas. E que está dando exemplo. Sobe ao monte para orar. E todas as condições e circunstâncias possíveis, a providência de Deus irá trazer. Para que eu e você estejamos em harmonia com o Evangelho e com Cristo. Os discípulos estão na escola do discipulado, onde teoria, instrução, prática e ensino estão juntos. E a ordem de Cristo aqui é: olha, vocês entrem no barco e passem para o outro lado. Eu mesmo vou despedir a multidão. Mas enquanto ele está orando, os discípulos então prontamente obedecem. E o texto diz que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, verso 47, e ele sozinho em terra. Ele lá e os discípulos no mar. Então chega a dificuldade, o vento é contrário, eles precisam remar, mas a dificuldade aumenta e eles não conseguem, até que o mestre os vê. Verso 48, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele então vai em direção aos discípulos que estão no barco, para socorrê-los. Mas o socorro aqui é muito mais do que livrá-los da dificuldade. O socorro aqui é livrá-los dessa crise de incompreensão que tomou conta do coração deles e que vai se mostrar de novo, porque não estavam compreendendo nada. E os discípulos aqui estão sendo tratados e serão transformados pelo Evangelho. E a primeira forma como Jesus nos leva a ser tratado, como leva os discípulos, voltando a compreender, ou a que compreendamos verdadeiramente o Evangelho, é que a nossa relação com Cristo não é uma apólice que nos livra das dificuldades da vida. Não. E nem muito menos das aflições que nos cercam. Os discípulos estão remando contra um vento forte porque obedeceram primeiramente às ordens de Cristo. Agora, é mais fácil eu e você alimentarmos a falsa ideia de que a nossa obediência sempre vai nos levar a jardins belos e floridos. É mais fácil alimentar a falsa ideia de que obedecer a Deus é sempre caminhar tendo ventos favoráveis. Sabe qual é a diferença entre as duas casas de Mateus? Não são as dificuldades que as duas enfrentam, porque são as mesmas. A diferença entre as duas casas construídas em Mateus é o fundamento sobre a qual elas estão sendo construídas. Os discípulos estão dentro de um barco em obediência à ordem de Cristo. E isso não é uma apólice para que eles enfrentam condições sempre favoráveis. Não. O Evangelho veio desconstruir essa falsa ideia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nossas concepções acerca do Evangelho precisam passar por testes. Testes do vento, testes da própria vida, pelas mudanças. Sabe para quê? Para que eu e você caminhem
tendo a nossa vida construída sobre um conhecimento claro de quem é Jesus. Ele não é um fantasma, ele não é um pastor ausente. Os discípulos ficam há horas tentando vencer as dificuldades, e sozinhos. E o texto diz que Cristo vai em direção a eles. Na quarta vigília da noite, sabe qual era a hora? De 3 às 6 horas da manhã. Então a ideia por trás do texto é que eles estão horas tentando remar. E Cristo lá, orando, e quando os vê, diz: eu vou lá. Cristo os vê em dificuldades profundas. E vem sobre as águas em direção a eles, andando sobre as águas. O texto diz. Agora, sabe qual era a ideia de Cristo? Era passar e tomar a dianteira. Passar por eles. Para que eles vissem Cristo, reconhecessem e clamassem o socorro do Mestre. Mas quando eles olham para Cristo, dizem: é um fantasma. Esse termo, irmãos, é um termo que revela a superstição. Mais uma vez, os discípulos estão sem entender nada. Nada. O que deveria resgatar e fundamentar de novo a condição de discípulos neles é a mesma condição que os abala novamente. Eles estão aterrados. É um fantasma. A intenção do Mestre era passar a fim de que eles mesmos se manifestassem e reconhecessem Cristo ali, e suplicar pela intervenção do pastor sobre a vida deles. Mas eles desconhecem Cristo. E o Mestre precisa imediatamente agir. Imediatamente agir. Veja o advérbio no verso 50. Mas logo lhes falou e disse: logo. Eles ficaram tão desestabilizados, em grande confusão, que a cena é tomada por gritos. Começaram a gritar: é um fantasma. E Cristo primeiro mostra que é Ele, ou seja, sou eu. Ele não só mostra que é Ele, mas Ele mostra como é Ele. Dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. Ele diz aos discípulos: tem de bom ânimo. E chama novamente os discípulos fazer dele o fundamento da vida deles, da travessia deles. E conhecer como de fato é Ele, sou eu. Precisamos, irmãos, fazer do nosso fundamento da nossa vida, um conhecimento claro de Cristo, de quem Cristo é. Porque só a verdade pode libertar as superstições dos nossos corações. E vários cristãos ainda arrastam superstições terríveis em seus corações, arraigados em suas vidas, de modo que diante das dificuldades eles veem tudo fantasma, demônio, são tomados de medos e de pavor, mas nunca conseguem enxergar claramente Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Sou eu, sou eu. E aqui nós temos uma revelação completa de quem Cristo é. Sou eu em minha humanidade, sou eu em minha divindade. Sou eu, Emmanuel, Deus conosco, Deus com vocês. E Ele entra e traz a calmaria. Calma. Traz a paz que nossas vidas tanto precisam. E os discípulos são tomados de um terror após Cristo ter subido no barco, verso 51, para estar com eles. O vento cessou, ficaram entre si atônitos. Esse termo descreve alguém que está diante da presença de Deus.
que Cristo está dizendo é: não há lugar para medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nada intentará acusação contra os eleitos de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem espada, nem perigo. O amor lança fora o medo. O conhecimento de quem Cristo é e nossa relação com Ele supera os medos e as crises de nossa vida. Não há espaço mais para a superstição, porque a sua palavra, as suas instruções, o seu evangelho transforma as nossas vidas, dissipa a ignorância dos nossos corações, das nossas mentes. Não há espaço para gritos, também não. Paz, calma. O grito aqui representa, irmãos, muito da nossa caminhada tomada por emoções, por empolgações. Não tem aquelas pessoas que dizem: se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima. Não, vocês vão pelo mar. E não há mais espaço para nada disso. Gritos que extravasam, empolgações e que não têm raiz, profundidade, e que não demonstram a vida construída em Cristo e segundo o seu conhecimento e sua verdade. Pelo contrário, Jesus diz: coragem, ânimo, ousadia, eu estou no barco, sou eu. O Evangelho, irmãos, traz realidade para as nossas vidas cristãs. Não nega as aflições, não nega as dificuldades em remar, não nega os desânimos, não nega as lutas, as dificuldades, mas pelo contrário, o Evangelho diz: Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Evangelho diz: olha, irmãos, no mundo teremos aflições. Cristo diz: mas devemos ter bom ânimo, Ele venceu o mundo. Paulo diz: eu coloquei o fim de fundamento, Cristo. Agora cada um saiba como construir sua vida sobre este fundamento, Cristo. E Paulo lista uma série de exemplos e diz que a casa de um é palha, a casa de uma são metais nobres, e que o próprio tempo prova essa casa. E Paulo diz: cada um saiba como construir sua vida sobre o fundamento que é Cristo. E as nossas expectativas em relação à revelação de Cristo é do tamanho da nossa dureza. Enterrados. E só Ele, irmãos, só Cristo pode vencer a dureza dos nossos corações e nos transformar segundo a sua palavra, segundo a sua verdade. Só Cristo pode tirar o medo dos nossos corações, a superstição da nossa caminhada. Só Cristo pode desconstruir as expectativas falsas que temos sobre o Evangelho. Só Cristo pode trazer realismo, paz, ânimo, força para a nossa caminhada cristã. E Cristo faz isso revelando-se a cada um de nós. Revela a sua humanidade, que é capaz de se compadecer diante das nossas tentações. Revela a sua humanidade daquele que sabe e conhece as nossas lutas e dificuldades, intercede por nós. Mas Ele também revela a sua divindade, de um Cristo que é poderoso para intervir quando nós acharmos que estamos sozinhos. Ele é poderoso para passar a dianteira, para que o vejamos. É isso que Cristo quer que os discípulos enxerguem. O que vocês dizem que eu sou? O que é o Evangelho para vocês? Quais são as suas expectativas?
que Cristo resgate sempre a nossa identidade cristã. Nossa vida de discipulado cristão seja uma vida intensa e construída sobre o fundamento que é Cristo. Que Cristo desconstrua todas as nossas superstições, medos, anseios, temores. Que Cristo traga de fato a sua própria vida a cada um de nós. Que o Evangelho transforme os nossos corações. Vamos orar e pedir graça a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir, Pai, que o Senhor, Deus eterno, traga verdadeira compreensão às nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ilumine verdadeiramente, Senhor, a fim de que possamos enxergar, ó Deus, a fim de que possamos ver, entender, compreender, a fim de que todos os nossos critérios e julgamentos, Senhor, sejam pautados pelo Teu Evangelho, Senhor. Que o Teu reino medie, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa condição, a Tua palavra, a Tua verdade, e que o Teu conhecimento, Senhor, que é transmitido através da Tua palavra, a Tua revelação perfeita, ela arranque dos nossos corações, Senhor, toda a superstição, ela arranque dos nossos corações, ó Deus, todo grito, toda agitação, toda confusão, Pai. Amém. E que a Tua verdade traga, Senhor Deus, aos nossos corações a paz do Senhor. Sim. Ela traga aos nossos corações, ó Deus, a calmaria do Senhor, a bonança do Senhor. E que essa mesma verdade, Senhor, transforme as nossas vidas, a fim de que caminhemos, ó Deus, como discípulos, construindo a nossa vida sobre o fundamento que é o Senhor mesmo. Nos identificando com a sua humanidade, Senhor, que viveu perfeitamente a vontade do Senhor. E acima de tudo, crendo, Senhor, na Tua divindade que intervém em nossas vidas, que nos arranca da tentação, que está no barco conosco quando os ventos são contrários também, Senhor, não somente quando os ventos são favoráveis. Oh Deus, dá-nos uma fé, Deus, que descanse plenamente no Senhor. Amém. Dá-nos uma fé, ó Deus, fortalecida, ó Deus, e fundamentada na Tua palavra, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. E ainda que à nossa volta, Senhor, as coisas não sejam como imaginemos ou como queiramos que seja, Senhor, amém, possamos descansar em Ti, Pai. Possamos confiar em Ti, esperar no Senhor, descansar no Senhor, saber que nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que se revelou do Senhor, amém, Jesus Cristo, Pai, que é o Senhor, que é o Salvador de nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que essas verdades sejam aplicadas aos nossos corações e que cure as nossas crises de identidade, Senhor, que cure os nossos conflitos, que transforme os nossos corações instáveis, ó Deus, e nos dê, Senhor, nos dê caminhadas firmes, amém, nos dê caminhadas firmes, ó Deus, diante da Tua presença, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.